Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que pra 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Vamos lá. Inimigo eu fui, mas seu amor lutou por mim. Sim, lutou. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh! Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar e me encontrar. Constrói as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh! Traz luz para sombras, escala montanhas
Deus, obrigada pela oportunidade de estarmos aqui. Obrigada porque você é bom, porque você não descansa na sua bondade, porque você não descansa em dar a sua graça, você não se cansa em nos ensinar e nos mostrar e abrir os nossos olhos com relação ao seu amor e à sua bondade e o quanto você planejou todo o seu amor para ser entregue através de Jesus. Nós abençoamos hoje essa noite, sabemos que você vai falar aos nossos corações. Obrigada pelo privilégio de estarmos aqui. Em nome de Jesus, amém. E aí, vai. Vambora. Bom, eu não sei quantos de vocês viram, mas hoje eu quero falar um pouco sobre sentimentos, emoções, tudo certo? Hoje eu quero falar um pouco sobre sentimentos, sobre emoções. Eu quero explicar um pouco sobre a diferença. Eu acho que muitas pessoas não conhecem essa diferença, não conhecem que existe uma diferença. Eu quero falar um pouco sobre isso. E para começar, vou falar o título dessa mensagem. O título é Quando os seus sentimentos te condenam. Quando os seus sentimentos te condenam. Será que é quando os teus sentimentos? Eu não sou tão bom no português, então pode ser que seja quando os teus sentimentos te condenam. Mas tudo bem, fica aqui um questionamento para vocês, aí depois vocês me avisam, me ajudam. Para começar, eu queria ler uma frase de Van Gogh. Olha como eu tô culto, hein? Uma frase do Van Gogh. Ele fala assim, ó. Não vamos esquecer que as emoções são grandes capitães das nossas vidas. Não, nós obedecemos-lhes sem percebermos. Então, olha o que ele falou. Não podemos esquecer que as emoções são os grandes capitães das nossas vidas. A gente obedece eles sem perceber. Bom, tá claro para todo mundo que a gente vive num tempo em que o sentimento tem mandado no homem, né? A gente se tornou meio refém, né? A gente é totalmente refém, a maioria das pessoas, refém dos nossos sentimentos. A gente quer se sentir confortável, a gente quer se sentir amado, a gente quer se sentir compreendido. A gente está sempre defendendo alguma causa a todo custo para que as coisas cooperem e atendam a nossa demanda de conforto e bem-estar emocional, né? Então eu queria perguntar para vocês não vão responder, mas eu sei que a resposta é sim. Se vocês já ouviram alguma dessas frases, por exemplo, meu pescoço aqui tá bem. Vocês já ouviram alguma dessas frases aqui, ó? Não tenho medo de sentir, porque prefiro viver intensamente de forma honesta comigo mesmo do que ser polido com o que sinto. Ser polido com o que sinto. Que se dane quem se incomoda. Vivo intensamente cada sentimento e emoção que sinto. Ou, por exemplo, você já ouviu essa frase aqui, ó? Tudo que você sente é real. Tudo pode mudar? Sim. Nossa, essa é muita frase de Facebook, né? Fala sério. Tudo pode mudar? Sim. Pode, é verdade. Mas e daí? Todo o resto do mundo pode mudar amanhã. Inclusive a sua vida, que pode acabar num piscar de olhos. Então, permita-se sentir. Não duvide do seu coração. Se ele colocou aquele sentimento em você, então você precisa vivê-lo, nem que seja por um momento. Seja sincero com você mesmo. Deixa o seu corpo expressar o que a sua alma não pode dizer sozinhos. Que frase de Facebook, hein? Fala sério, mano. Enfim. Antes de falar de sentimento, quero falar um pouco sobre algumas coisas da Bíblia que vão dar uma base pra gente falar sobre esse tema. Sentimento e emoções, tá bom? Bom, eu quero ler primeiro Provérbios 28, 26 para vocês. Provérbios 28, 26 fala assim, ó. Quem confia em si mesmo é tolo, mas quem segue os ensinamentos dos sábios terá segurança. Quem confia em si mesmo é tolo, mas quem segue os ensinamentos dos sábios terá segurança. Provérbios 28, 26. Mas como tudo na nossa vida, né, as emoções são afetadas pelo pecado. O pecado distorce tudo que Deus criou para ser bom. E por causa disso, a gente pode acabar se enganando, a gente pode acabar se confundindo, se prendendo ou se desviando do caminho por acreditar, por deixar o pecado entrar no meio disso tudo. Mas Jeremias 17, olha, ó, é mais uma, né? Olha isso que Jeremias 17 fala. O coração, ó, foca. Jeremias 17, 9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. E a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Jeremias 17, 9. E ele está falando aqui. A sua doença é incurável. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. E a sua doença é incurável.
Mas o que é essa doença? Jeremias 17:5 fala: maldito o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força. Isso é o que está falando logo antes em Jeremias. Ou seja, o que ele está falando em Jeremias 17:9? Que qual é a doença incurável do nosso coração? É confiar nos homens. É fazer da nossa força, da força humana, a nossa força. E aí Jeremias segue escrevendo em 17:7 ele fala assim: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Bendito é o homem cuja confiança está no Senhor. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. O que ele está falando aqui? Bendito o homem que confia em Deus, e esse dará fruto. Você que escuta bastante o Storm, escuta bastante a Cati, sabe que o fruto é o que a gente fala muito aqui. Olha que 2 Coríntios 2:12 fala. Nós, porém, não recebemos... eu queria que você prestasse muito atenção nesse versículo que eu vou ler agora. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente. Delas também falamos, não com as palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com as palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. O 14 fala assim: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois são loucura para eles. E não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Vou ler de novo. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois são loucura para eles. E não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas para quem é espiritual, discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois, olha aqui, continua 16, pois, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito. Mas nós entendemos, porque nós temos a mente de Cristo, para entender as verdades que são interpretadas só se você está no Espírito. Então a primeira coisa que eu quero te falar é que a primeira coisa de tudo na questão emoções e sentimentos o primeiro passo é ter a consciência da graça, é ter a mente de Cristo. E qual é a mente de Cristo? É a mente da graça, é a graça pura, é 100%. Entender essa lógica de Jesus, entender essa lógica da graça. Cara, essa lógica da graça, as pessoas não conseguem entender. E sabe, é engraçado ver que os maiores... A gente estava conversando hoje aqui que foi Van Gogh, ele era religioso e ele falava coisas da lei. Por quê? Porque aparentemente a lei tem sentido e a graça não tem sentido. É muito simples você encontrar pessoas, é muito fácil você encontrar pessoas que estão presas na lei, e pessoas intelectuais que estão presas na lei. Por quê? Porque a lei é papum. Se você faz isso, você recebe isso. Você planta, você colhe. E é isso que a gente é ensinado, inclusive na igreja. Só que a consciência da graça é diferente. Com Jesus ele te dá o que você não merece. E é essa consciência que é a primeira coisa que eu quero que você tenha em mente. Você precisa ter a consciência da graça. Pede a consciência pede, Jesus, me entende, me ajuda a entender, me dá a sua mente, Jesus. Me dá a sua mente para que eu possa discernir as coisas que vêm do Espírito. E está aqui o maior segredo da palavra de hoje. A consciência da graça. 2 Coríntios 10:4 fala assim: as armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. As armas com as quais nós lutamos não são humanas, mas são poderosas para destruir fortalezas. Que fortaleza? Que
Que fortaleza está falando? Como assim? Que fortaleza está... É muito da hora, porque olha Efésios 2:13 fala. Mas agora, então, ó, aquele lá falou assim, ó, a arma que a gente usa é poderosa para destruir fortalezas. E olha o que Efésios 2:13 fala. Mas em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Agora que vocês estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Entre você e Jesus, ele fez um. E destruiu a barreira, o muro. Qual muro? Qual fortaleza? De inimizade. Ele é a nossa paz, o qual fez um. Entre você e Jesus, ele fez um. E destruiu a barreira, o muro de inimizade. Anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem. Peraí, gente, rapidinho. Voltei. Anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz. Parece que sou eu, parece que alguém escreveu, parece que, né? Como que a Bíblia está falando isso? Onde é que estava que a gente nunca viu isso, né? Vou ler de novo para vocês. Anulou, ele destruiu o muro de inimizade e anulou no seu corpo a lei dos mandamentos expressa nas ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo um em dois, dois em um, você e ele, um. Fazendo a paz e reconciliar com Deus, os dois em um corpo, por meio da cruz, e pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e a paz aos que estavam perto. Então, o segundo ponto que eu quero falar para vocês aqui é: tudo se trata da amizade com Deus, da amizade que Jesus reconquistou para nós. Então, a gente precisa... O primeiro ponto era qual? A mente, a consciência da graça. E a segunda é a amizade com Deus. Você só vai ter... Bom, você só consegue ter essa amizade com Deus com a consciência da graça. Senão a gente nunca está perto de Deus. Mas quando você pede para Deus e Ele te dá a consciência da graça, você ganha essa amizade. O muro cai. O muro de inimizade cai. Tá falando lá. Na Bíblia fala assim, ó. Não vivam como essas pessoas deste mundo. Tá em... Esqueci. Mas fala, a Bíblia fala que pra gente não viver como as pessoas desse mundo. Isso no Novo Testamento. Não tô nem falando de Velho Testamento. Tô falando do Novo Testamento. Aí você fala, mano, caraca. Como assim? Tá parecendo muito difícil não viver como as pessoas desse mundo. Eu não vou conseguir. Eu não consegui ser até agora. Mas seja sincero, você consegue não viver como as pessoas desse mundo? Como é que você vai fazer? Como que você vai não viver segundo as pessoas desse mundo? Romanos 12:2 fala assim: mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa... Pausa, ó, presta atenção aí, quem conhece Storm, ó. Mas deixem Deus os transformar por meio de uma completa mudança de mente. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Mudança de mente? O que Romanos 2:4 fala aí? Você que é velho de Storm. Romanos 2:4 fala: é a bondade de Deus que leva a mudança de mente. Então, para você não viver segundo o mundo, você precisa ter a mudança de mente. E o que Romanos 2:4 fala? Para ter a mudança de mente, você precisa entender a bondade de Deus. A mudança da mente vem através do entendimento da bondade de Deus. E essa é a consciência da graça. Então, para a gente não viver preso a sentimentos e emoções, a chave é a transformação da nossa mente. Existe uma ideia que vem se popularizando na sociedade e cultura moderna, hoje em dia, né? Que é, os seus sentimentos são verdades. O mundo diz que a gente quando a gente tem sentimentos repetidos, que voltam na nossa mente sempre, e você fica resistindo a eles, você não está sendo autêntico, você não está sendo genuíno, você está sendo uma pessoa falsa.
Talvez o sentimento que está sempre batendo aí, a emoção que está sempre batendo, essa vontade que está sempre batendo aí no seu coração, é quem você é. Isso é quem você é. Cara, por que você está negando tanto isso dentro de você? É isso que você é, não é? Dizem, as pessoas falam que quando você está reprimindo isso, você está reprimindo quem você é. Então viva a sua verdade. Viva o que está dentro de você. Esquece o que as pessoas falam. Esquece o que esse Deus fala. Esquece. Viva o que está aí, ó, que está batendo no seu coração. Mas essa é uma ideia até bonita, né? De se pensar. Viva isso. É bonito de se pensar. Até o momento que você para raciocinar que toda a construção da sociedade e a nossa cultura são baseados no completo oposto disso. Elas são baseadas nas pessoas não poderem fazer as coisas que elas querem, na hora que elas querem e como elas querem. Por que você acha que existe a polícia? Para impedir que você faça o que você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer. Então, essa ideia é fundamentalmente falha. Eu senti de novo, então eu vou fazer. É isso que eu sou. Nem no mundo normal funciona desse jeito, sabe? Isso não tem sentido nem na lei, não só na graça, não tem sentido nem nada, não tem sentido nenhum isso. Questione os seus sentimentos, os seus desejos e o seu coração. Um dos piores conselhos que você vai receber na sua vida é: segue o seu coração. Você não sabe? Segue o seu coração. Eu não sei, o que eu vou fazer aqui? Segue o seu coração. Esse é o pior. Foca em mim. Esse é o pior conselho que alguém vai te dar na sua vida. Segue o seu coração. Quantas pessoas aí, vamos parar para pensar. Quantas pessoas bem-sucedidas, bem-sucedidas a gente pensa em dinheiro, mas vamos falar bem-sucedidas no geral, na vida. Quantas pessoas bem-sucedidas na área que você quer, você ouviu a história de ser assim, ó. Ela vira e fala assim, cara, eu cheguei aqui onde eu tô porque, eu percebi que eu deveria só viver o que meu coração mandava. Hoje eu sou, sabe, a minha vida só subiu dali pra frente, eu vivi o que meu coração me dizia, e, cara, as coisas foram acontecendo. Viver segundo o seu instinto não foi, esse instinto negativo, não foi o que Deus preparou pra você. Porque o sentimento e as emoções é algo que Deus criou, mas o sentimento ruim, as emoções ruins, não foi Deus que criou. Isso é fruto do pecado que entrou no mundo. O homem caído não tem o coração voltado para Deus. Então, o pecado existe no mundo e o pecado insiste em tentar nos influenciar. E eu vou te falar outra parada. Agora vou começar a entrar na parte que eu gosto de medicina e tal. Para começar, olha, eu vou te falar que a sua personalidade, que é quem conduz aí os seus instintos seu instinto tá fundamentada aí na sua personalidade. E essa personalidade vem de duas coisas, que Freud falava, né? A genética, a sua herança dos seus pais e as suas experiências. Então vamos parar para pensar. O seu instinto condiz com a sua personalidade, que vem da genética e da experiência. A nossa genética é de um homem caído. Então a gente herda um mundo de pecado, de genética de pecado, de homens caídos. E milhares de experiências ruins que a gente passa todos os dias pelo mundo está dominado pelo pecado. Então imagina se você seguir os seus instintos seria uma coisa boa. Pois é. Então o que a gente chegou à conclusão até agora? O mal existe. A gente é influenciado pelo pecado muitas vezes. Erramos, mas não se engane. O seu erro não é quem você é para Deus. Jesus pagou o preço. Quem você é está manifesto diante de Deus. Lembra disso. Quem você é está manifesto diante de Deus através de Jesus e não através das suas ações. Mas você continua errando. Mas isso não define quem você é. O que define quem você é o que Jesus fez. Nenhuma ação, nenhuma atitude, nenhum sentimento, nenhuma emoção fala quem você é. O que fala quem você é o que Jesus fez por você. A única coisa, eu falei isso no último culto, a última coisa que pode mudar o jeito que Deus te vê é se você aceita a cruz ou você não aceita a cruz. Se você aceita a cruz, ele te vê como justo. Se você aceita Jesus, ele te vê como santo. Se você não aceita a cruz, ele não te vê como justo. Ele não te vê como santo. Essa é a lógica
ilógica, difícil de entender da graça, que é muito difícil de ser seguida, né? E eu até escrevi aqui, aceitar o mal que existe no mundo, aceitar o mal que influencia você, é rejeitar o bem que existe em Deus. Mas beleza, Lô, peraí. Ainda não tô entendendo onde é que você quer chegar. Calma, você não tá entendendo nada que eu tô falando? Você vai entender. Calma, vou juntar tudo isso aqui ainda. A real é assim, ó, Lô, vou te falar uma parada. Eu tô sentindo, eu tô com sentimento, eu tô com emoção. E o que eu faço agora? Tá, eu quero que você seja sincero com você agora. Você tá sentindo coisas que na sua cabeça parecem erradas. Você tá sentindo coisas que, segundo o que você aprende no Storm, não parecem coisas legais. Segundo o que Deus fala com você, porque a gente não ensina o que tá certo e tá errado para você fazer, a gente ensina qual é o certo, que é seguir Jesus. Mas não me parece certo, alguma coisa dentro de mim fala que, mano, isso não é o que agrada a Deus. Então o que eu faço? Você tá sentindo isso? Você sabe que tem desejos que Deus talvez não, que você não se orgulha de apresentar diante de Deus? Então o que é que você faz? E para isso, eu queria explicar o que são sentimentos e o que são emoções. Eu vou te mostrar que possivelmente você nunca soube qual é a diferença entre sentimentos e emoções. Mas eu vou te explicar neurocientificamente a diferença entre sentimento e emoção. Bom, emoção é uma ação coordenada pelo cérebro que gerenciam, que fazem acontecer as alterações no seu corpo. Essas alterações são muito pequenas, microscópicas, como, por exemplo, produção ou secreção de hormônios na corrente sanguínea ou secreção de neurotransmissores em sinapses. Vamos falar um pouco mais fácil. Pode ser produção de algum hormônio que vai correr, hormônio é alguma substância que vai correr enfim, acho que todo mundo sabe que é um hormônio, né? Mas enfim, o hormônio é uma substância produzida por alguma glândula que leva uma mensagem para outra célula produzir alguma coisa ou dar algum sinal. Ou essa alteração microscópica que é a emoção causa, pode ser a secreção, a produção de neurotransmissores, que são hormônios no cérebro, para ser mais fácil, nas sinapses, que é onde comunicam os neurônios, que podem ser complexos, o resultado disso pode ser complexo, como uma movimentação de uma víscera, movimentação do seu intestino, ou às vezes ainda mais complexo, como o comportamento de atacar alguém. Então a sua emoção pode gerar coisas complexas, ou ainda mais complexas, tudo é muito complexo, mas a sua emoção pode gerar isso, entendeu? É isso que a sua emoção causa. Então eu vou falar de novo a definição. Emoção é uma ação coordenada, você recebe um impulso, e aí gera uma ação coordenada no cérebro que gerencia a alteração no seu corpo inteiro. Eu vou explicar de um jeito mais fácil. Imagina que você tá andando na rua, você tá numa rua que todo mundo fala pra você, mano, aqui é muito perigoso, velho. Cuidado, você tá de noite, 2h, andando naquela rua, aí todo mundo falando, mano, essa rua é perigosa, pelo amor de Deus, cuidado. Aí daqui a pouco você tá vendo um homem vindo, assim, na sua direção. Aí você fala, meu Deus do céu, aqui é perigoso, as pessoas falaram, aí já começa a dar, né? Aí você começa a sentir, mano, alguma coisa, velho. Meu Deus. Tô começando a sentir alguma coisa. Aí o maluco mexe na blusa, assim. O maluco mexe na blusa. Você, meu Deus do céu. Isso foi o que a emoção gerou em você. E é muito interessante porque quando o cérebro registra a informação desse homem vindo, ele inicia a coordenação de uma série de ações complexas que vai precisar do seu corpo inteiro para reagir. Por exemplo, as suas pupilas dilatam, a sua boca seca. Acho que você lembra disso, vai. Seu estômago se altera, assim, altera o funcionamento, começa a agir, você começa a falar, meu Deus do céu, tem alguma coisa estranha acontecendo. Seu intestino para de peristaltar, que é movimentos que levam o bolo alimentar. E olha que engraçado, quando você está nessa situação, por exemplo, o seu intestino, se tiver cheio, ele solta. É o famoso caguei nas calças. Sua bexiga também, é isso aí. Se você tiver nessa situação, meu amigo, torce para não ter nada lá. Se tiver, maluco. Outras coisas que acontecem, o sangue é redirecionado para outros vasos mais importantes. Aí eles comprimem e dilatam o sangue e desviam para lugares mais importantes. Por exemplo, ele tira de algum lugar que é menos importante. Isso tudo é o que a emoção causa em você. Emoção, não falei sentimento. Emoção, tá? Esse foi o medo. O medo é uma emoção. Ele tira o sangue de algum lugar e joga em lugares que são mais importantes. Então, por exemplo, tira das suas vísceras abdominais e manda para os seus músculos. Por isso que você sente o frio na barriga.
Você fala, meu Deus, eu senti aquele frio na barriga. O frio na barriga é porque o seu cérebro mandou um impulso pra, mano, tira o sangue de lá, sabe? Para de mandar tanto sangue pra lá e manda pros músculos que a gente precisa fugir, mano. Precisa correr, precisa correr. Outro lugar que é tirado que o sangue sai é do rosto. Por isso que você, quando alguém chega com medo assim, ela tá pálida. Você fala, meu Deus do céu, o que aconteceu? Tá só no músculo. Talvez a perna dela tá até vermelha, zoeira. Além disso, tem um monte de coisa. Seu cérebro coordena fala para algumas glândulas produzirem adrenalina, cortisol, que faz, sabe, aumentar sua frequência cardíaca e faz que o coração bata mais rápido, e aí aumenta a eficiência cardíaca e faz o coração bombeie mais sangue para o corpo, sabe? No cérebro, por exemplo, os neurotransmissores ativam uma circuitaria que faz com que você fique hipervigilante. Então você fica assim, ó, meu Deus do céu. Tipo, tá ligado quando você toma um susto, aí tipo, alguém fala alguma coisa, você toma outro susto, você tá, mano, hipervigilante, tá ligado? Tipo, você tá, meu Deus do céu. E aí você também, junto com essa hipervigilância, você fica hiperfocado. E essa é muito legal, isso é uma curiosidade interessante que essa circunstância, essa condição que você fica hiperfocado, na neurociência, chama visão de túnel. Então, por exemplo, acho que todo mundo já viu, assim, começa a pegar fogo num lugar, aí as pessoas, em vez de, tipo, pensar no próximo, ela pisoteia o cara que caiu no chão. Aí você fala, mano, cadê o ser humano? Ele tá pisando no chão. Isso é a visão do túnel. O cérebro dele tá completamente assim, ó, mano, fim do túnel. Vai, corre, não pense em mais nada. Você não pensa mais em ninguém. Ninguém, nada. Isso é visão de túnel. Ou seja, não existe déficit de atenção quando você tá assim, sabe? Você não tem, né? Seu cérebro fica negativamente enviesado, você fica totalmente negativo, então qualquer coisa positiva para você não faz diferença nenhuma, só o negativo. Você fica, meu Deus, sabe? E tudo isso que eu falei acontece em meio segundo. Meio segundo. Isso é o que uma emoção causa em você. Isso, eu tô falando do medo. Alguma outra emoção causa algum outro resultado, mas o que eu quero que você saiba é que uma emoção gera uma resposta do seu corpo, tá bom? Pode ser alguma tristeza, algum medo, alguma ansiedade, entendeu? Então isso é uma emoção. Emoção é uma reação do seu cérebro colocada por Deus. Mas todas as emoções vieram de Deus? Até as negativas vieram de Deus? Não. Eu acredito que Deus colocou as emoções positivas. É como se a gente estivesse num estado de felicidade e as emoções positivas vieram para você atingir outro patamar de felicidade. Depois você voltaria, não que você tá triste, mas você voltou ao normal. Mas você tá feliz. Quando o pecado entrou, vieram as emoções negativas. E então é importante você saber disso para o resto da mensagem. Parece nada a ver o que eu tô falando, né? Mas eu vou chegar num lugar. Então é importante que você saiba que a emoção é automática. E a gente não tem controle dessa emoção. Não consegue controlar a emoção. Então a emoção está sempre associada a estímulos. Estímulos que você recebe e seu corpo faz acontecer. Seu cérebro manda para suas células acontecerem. Tá bom? Isso pode vir externo, por exemplo, o exemplo que eu te dei. Ou pode, por exemplo, eu quando eu encontro a Júlia. Aí eu olho contra a Júlia e meu coração, meu Deus. Aí é uma emoção, entendeu? Isso pode acontecer também. Ideias, pensamentos, coisas na sua cabeça, alguma coisa que você viu, pode provocar emoções e não sentimentos. Eu vou falar o que é um sentimento ainda, mas uma emoção produz isso. Eu vi a Júlia, lá quando eu for pro Brasil agora, eu vou ver a Júlia e meu coração. Aí eu vou estar todo com minha mão suando. Então, por exemplo, se você olhar para uma pessoa que você gosta, você tem uma reação emocional. Então, por exemplo, assim, o que eu quero que você saiba é que é inconsciente, está abaixo da nossa linha de percepção. Tá? Isso é o que a neurociência hoje fala. A emoção está abaixo da linha da percepção. Aí você fala, peraí, Lô, não é verdade, porque quando o ladrão chega, eu sei que eu tô com medo. Mas a partir do momento que você percebeu que você tá com medo, entrou no sentimento. Entendeu agora a diferença? Então, a emoção, você não tá nem, mano, você só tá lá, tá vivendo. Você fala, nossa, eu tô com medo. Sentimento. Agora é sentimento. Agora não é mais emoção, mas é sentimento. O sentimento é um sentimento de uma emoção. Entendeu? O sentimento é sentir uma emoção. É sentimento de uma emoção. O sentimento é a percepção consciente de um programa emocional. E essa percepção é sempre parcial. O que eu quis dizer com isso? Que exige um grau de
consciência e um grau de análise. Então, o que é o sentimento? O sentimento é você perceber as suas emoções e você, segundo aquilo que tem na sua cabeça, você consegue decifrar aquilo que está acontecendo. Então, você recebeu o medo. Falou, mano, eu tô com medo. Meu Deus, normalmente quando um cara faz isso e vem pra cima de mim, eu preciso fugir. Meu sentimento agora é de medo e eu vou fugir por uma decisão consciente. A emoção não. A emoção você nem parou pra pensar. Quando você viu, você já tá longe. Você fala, mano, eu tava com medo. Tava. Entendeu? Qual a diferença de emoção e sentimento? A diferença é completa. O circuito cerebral é completamente outro. Não é o mesmo. Então, um circuito elétrico é responsável pela emoção, o outro é responsável pelo sentimento. Um é totalmente inconsciente, o outro é totalmente consciente. Então, por exemplo, se você olhar para uma pessoa, você olhar para uma foto de um ex-namorado seu, uma ex-namorada sua, que machucou muito você no passado, isso vai provocar uma reação emocional. Então, imagina essa situação. Você tá lá, aí você olhou uma foto de uma ex-namorada sua. Aí, mano, você ficou irritadíssimo, velho. Você fala, nossa, mano. Aí você fica triste e tal. Aí você começa a tratar as pessoas tipo, com indiferença e tal. Até que alguém vira pra você e fala assim, mano, por que você tá assim? Aí, sentimento. Pô, eu acho que é porque eu vi aquela foto da minha ex-namorada. Ah, entendi. Então, pronto, entendi o que aconteceu. Nesse momento você tá no seu sentimento. Então depende do que você vai entender e decifrar da sua emoção. Beleza, deu pra entender o que é? O que você acha, Ju e Paulo, que só eu vejo? Deu pra entender? Deu, né? Beleza, o que é que eu tô falando com tudo isso? Emoção, a diferença de emoção e sentimento. O que eu tô querendo dizer com tudo isso? Eu tô querendo dizer que o que você acredita interfere nos seus sentimentos, mas não interfere nas suas ações. Então, as suas convicções são responsáveis por interpretar as emoções e aí tornar elas verdade na sua vida. E o que Deus quer para você é transformar a sua consciência, para que quando esse sentimento vier, emoção vier, você vai pegar aquela emoção e transformar num sentimento que condiz com a verdade de Deus, e não a verdade que aparentemente parece. O que Deus quer é transformar a sua consciência. Olha o que Romanos 8,38 fala. Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente e nem o futuro, nem qualquer outro poder, nem altura, nem profundidade, nem nada poderá me separar do amor de Deus. Mas espera, será que Paulo em nenhum momento coisas apontaram para que existisse uma barreira entre eles? Entre ele e Deus? Será que nunca houve um momento em que Paulo falou assim, mano, parece agora, se eu analisar essa emoção que eu tô sentindo agora, com um olhar não do que eu entendi, eu vou achar que, mano, peraí, é alguma coisa que eu fiz ou alguma coisa aconteceu e pode me separar do amor de Deus. Mas ele fala, não, eu tô convencido de que nem a morte, é raciocínio. Ele parou e falou assim, mano, por tudo que eu sei, por tudo que eu vi, por tudo que eu vivi, por tudo que Deus me mostrou, eu tô convencido que nem a morte, nem a vida, nem nada me separará do amor de Deus. E isso me lembra 2 Coríntios 5,11, que fala, o que nós somos tá manifesto diante de Deus. Ó, o que nós somos tá manifesto diante de Deus. Deus já sabe quem você é. E aí ele segue falando, e eu espero também que esteja manifesto no seu coração, na consciência de vocês. E a versão que eu tô lendo aqui fala, o que nós somos está manifesto diante de Deus, e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. E aí por isso que Paulo estava convencido de que nada afastará ele do amor de Deus. Porque quem nós somos está manifesto diante de Deus e tem que estar manifesto diante da nossa consciência. E essa consciência vai traduzir aquela emoção como um sentimento para Deus e não um sentimento para o mal. Você não vai simplesmente aceitar um sentimento, uma emoção. Você vai aceitar aquela emoção se estou sentindo alguma coisa que não me parece tão... Peraí, que eu sou? O que eu sou está manifesto diante de Deus. Está manifesto na minha consciência? Sim. Então, isso condiz com isso? Não. Então, eu não vou levar para frente. João, e aí eu te pergunto, o que é que nós somos, então, né? Se está manifesto diante de Deus, o que é que nós somos? João 1,12 fala assim, contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, a primeira coisa que você é, filho de Deus. Então, cara, Deus não vai te chutar para fora
Você é filho de Deus, mano. Se o seu sentimento de ser coisa ao contrário disso, sua emoção, Lohan, te falar algo contrário disso, você joga fora. Fala, esse sentimento eu não vou traduzir, essa emoção eu não vou traduzir em sentimento. Eu vou traduzir em sentimento bom. Ou vou falar, mano, isso aqui não faz parte, tchau. Não faz parte de quem eu sou. 1 Pedro 2,9 fala, vocês são geração eleita, sacerdócio real. O que é o sacerdote? O sacerdote era a comunicação entre o povo. Eu tenho até medo de falar com isso, com a Cati me olhando na minha frente. Sacerdote, acho que era, quase certeza. O sacerdote era a comunicação entre o povo e Deus. Correto? E ele tá falando aqui, você é sacerdote. O que ele tá falando? A sua comunicação com Deus é você, mano. Não espera comunicação de ninguém. Seu pastor não vai te comunicar com Deus. A Cati no próximo culto não vai te comunicar com Deus. Quem vai te comunicar com Deus é você mesmo, você é o sacerdote. Você é o sacerdote. 1 Coríntios 6,11 fala, mas vocês foram lavados, santificados, justificados no nome de Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, qualquer emoção que disser contrário do você é lavado, santificado e justificado, você fala, eu não vou traduzir como sentimento. Porque isso não é verdade. Lembra, o sentimento, você interpreta a sua emoção e traduz aquilo. E aí está em você, a sua consciência. O que você vai traduzir daquela sua emoção? Quase errei de novo. Mano, a gente tem que entender isso, Cati. Pelo amor de Deus, me ajuda aqui, Cati. O inimigo se aproveita das nossas emoções para tentar construir outro muro de inimizade. E a gente acabou de ler lá. Jesus quebrou o muro de inimizade. Mano, o diabo está tentando construir esse muro. Então, a dica que eu quero para você é o seguinte, ó, vou dar para você aqui. A próxima vez que você sentiu uma emoção, e você fala, mano, essa emoção não condiz com as verdades que eu acredito. Essa emoção tá fácil para construir um muro diante de mim ou eu. E Deus. Finge que eu não falei isso. Entre eu e Deus. O cara tem déficit de português sérios. Eu preciso rever meu português seriamente. Essa emoção que eu tô sentindo possivelmente vai construir um muro. Aí sabe o que você imagina? Jesus dando uma voadora nesse muro. Demorou? É isso que você tem que ter na sua cabeça. Não, esse muro não vai existir. Jesus falando, mano, sai fora. Não tem muro. Sai fora. Eu já quebrei esse muro. Não existe mais distância entre Deus e você, eu e você e Deus. Deus está em você. Jesus está em você. Você está em Jesus. Beleza? Eu não estou falando para você ser falso com o que você está sentindo. Falar assim, não, eu não estou sentindo isso. Não, você pode estar sentindo isso. Você pode. Não, né? Eu ia falar, não tem problema. Tem problema. Mas vai acontecer. E aí, quando acontecer, entra você e falar, Deus, essa emoção não está condizente com quem você fala que eu sou. Com que a graça fala que eu recebi. Então, tira isso de mim. Eu não quero. Eu não quero que isso traduza em sentimento na minha vida. Romanos 14:17 fala assim, porquanto o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria. Como diz a Cati, righteousness, peace and joy. Ou seja, olha o que ela tá falando. Olha que ela não, né? A Cati não é a Cati que fala isso, é Paulo. Olha o que tá falando. O reino de Deus é justiça, paz e alegria. Justiça não é um sentimento, mas é o Espírito Santo que faz você sentir. O Espírito Santo, lembra daquele cultinho que eu falei, quais funções do Espírito Santo? A função do Espírito Santo para você é te lembrar que você é justo diante de Deus. Então, isso o Espírito Santo que vai te lembrar. Paz e alegria são dois sentimentos. Então, aqui Paulo está falando que o reino de Deus, 2 de 3 são emoções. São emoções. Ou seja, as emoções são importantes, mas é importante que você direcione essas emoções. É importante que você, quando vier uma negativa, você fale assim, cara, tá condizente com alegria e paz? Não. Então não quero. Então Jesus, quebra aí o muro na voadora para mim, por favor.
Conhecer quem nós somos, conhecer, ter a consciência da graça, ter a consciência do que Jesus fez por você, vai fazer você vencer isso que para você é invencível. Você fala, isso aparentemente é quem eu sou. Eu tô sentindo isso todos os dias. Mano, eu tô achando que, de verdade, esse desejo pelo pecado, e sabe, eu acho que talvez muita gente deve estar pensando assim, eu acho que o Lohan tá falando de homossexualidade. Eu não tô falando disso, eu tô falando de qualquer emoção, qualquer pecado, qualquer coisa. É porque você fala desejo, pecado, as pessoas já juntam como se o homossexual fosse um pecado plus. Vou te lembrar que não existe essa parada, velho. Você é tão pecador quanto qualquer outro, mano. E você é tão justo quanto qualquer outro que aceitou Jesus. Você é tão santo quanto qualquer outro que aceitou Jesus. Entender a graça vai fazer você entender as suas emoções e traduzir isso em sentimentos bons. E aí a bondade de Deus que tem que fazer tudo isso. A bondade de Deus vai transformar a sua mente e a sua mente transformada vai ser capaz de interpretar aquela emoção e traduzir num sentimento que condiz com quem você é diante de Deus, que é você é santo, é justo e você é perdoado, você é amigo de Jesus. Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor mandou Jesus, Deus, para quebrar o muro da inimizade, Deus. Para quebrar o muro que existia entre eu e você, Deus. Pai, que eu consiga pegar as emoções que aparentemente querem reger a minha vida, Deus. E eu consiga traduzir em sentimentos que agradam o Senhor. Eu quero ser parecido com Jesus, Deus. Eu quero ser parecido com você, Jesus. Me ajuda. Muda a minha mente. Me mostra a sua bondade para que a minha mente seja mudada pelo Senhor. Me ajude a não aceitar essas emoções que vêm. E que eu consiga só ter os sentimentos que o Senhor tem para mim. Deus, me perdoa, Pai, porque tantas vezes eu deixo as minhas emoções tomarem conta, Deus. Quando algo acontece, eu acho que eu traduzo aquilo em sentimento, pego aquilo e faço aquilo uma verdade na minha vida, Pai. Que isso mude na minha vida, Deus. Que eu seja transformado pela sua bondade, Pai. Que as pessoas possam entender, Deus. Que todos aqui, Deus, no Storm, possam entender, Pai, que o Senhor já perdoou elas, que elas são amadas, elas são perdoadas, que essa bondade invada o coração delas, para que elas criem essa consciência da graça e que aí tudo mude. Todas as emoções que vão vir não se traduzam em sentimentos, mas só sejam traduzidos em sentimentos. As emoções que vierem do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.